Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós faremos a atividade número 12 de ciências, tá bom? E o tema é o lixo que produzimos. Então vamos lá? Para realizarmos a atividade número 12, quinto ano, nós faremos a leitura do texto, o lixo que produzimos. Então vamos ao texto. Ao longo dos últimos anos, a população mundial aumentou consideravelmente, e isso teve um impacto muito grande para o nosso planeta. O ser humano constrói cidade e áreas industriais, desmata áreas para pastagens e lavouras, modifica a paisagem natural e extrai recursos naturais. Tudo isso para atender suas necessidades imediatas, sem se preocupar com as consequências destes atos e do lixo produzido. O lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso. Com o aumento da população, muitas vezes o lixo é colocado em locais que agridem o ambiente e que podem causar problemas à saúde. Porém, ainda não existe um sistema perfeito de disposição final para o lixo. O que existe é um sistema de combate à poluição e à exploração excessiva dos recursos naturais, a reciclagem. O descarte inadequado e o acúmulo de lixo podem acarretar prejuízos para o meio ambiente e para os seres vivos. Então, quinto ano, o que esse texto nos traz de informação? O texto fala que ao longo dos anos a população do mundo vem crescendo de uma forma muito grande, né? Aumentou bastante a população do nosso planeta. E, consequentemente, por consequência, o nosso planeta tem sentido esse aumento de população. Como, professora? Por quê? Porque o ser humano, ele tem construído casas, tem construído empresas, prédios, tem desmatado as nossas florestas para transformar essas florestas em pastagens para os animais, para lavouras. E tudo isso tem modificado a paisagem natural do nosso planeta, né? Por quê? Porque para a gente fazer as pastagens, as lavouras, as florestas, elas têm sido devastadas, né? Então a gente tem extraído recursos naturais, a gente tem utilizado desses recursos naturais e a gente não tem se preocupado com as consequências de tudo isso e com o lixo que estamos produzindo. E o que é o lixo, prof? O lixo é tudo aquilo que é resíduo gerado pelas atividades humanas e que a gente já não considera mais como uma coisa útil ou que a gente já não usa mais. Então aí vira um descarte, né? Porque a gente não utiliza mais, a gente já utilizou, entrou em desuso. Então, como a gente não vai utilizar mais, a gente precisa descartar esse lixo, né? Então, com o aumento da população, como a prof falou no início, é gerado muito lixo. E às vezes a gente não tem o local certo para colocar, né? E é descartado em lugares que não são apropriados. E isso acaba agredindo o nosso meio ambiente e dependendo do lugar onde a gente descarta esse lixo, pode também causar problemas à nossa saúde. E não foi criado ainda um sistema perfeito para esse lixo, que se reutilize totalmente esse lixo. O que existe é a reciclagem, que a gente vai aprender no próximo texto, na próxima atividade, né?
E quando nós não realizamos a reciclagem de uma forma correta, esse lixo que é descartado pode acarretar muitos prejuízos, tanto ao meio ambiente como a nós seres humanos, a nossa saúde, tá bom? Então, nós precisamos nos empenhar bem e fazer a reciclagem, tá? Para amenizar esse impacto que está tendo no nosso planeta, tá bom? Atividade número 1. Observe a imagem. Ela mostra um casal em cima do telhado de uma casa. Então, quinto ano, para nós conseguirmos responder as questões, as perguntas que estão abaixo dessa imagem, nós primeiro precisamos observá-la. O que essa imagem nos diz? Aqui, se nós observarmos bem, nós vemos que tem um casal em cima do telhado, não é mesmo? E a senhora, ela parece estar bem assustada. E o senhor aparenta não estar tão assustado assim, porém ele está lendo. Aqui a gente consegue ver que ele está lendo um jornal que está escrito Lei do Lixo. E o que essa senhora fala para ele? Ela fala assim, ó: vamos ter que mudar? Ela faz uma pergunta. E ele responde: sim, os nossos hábitos. Por que ele responde isso? Porque nós conseguimos ver aqui por meio dessa imagem que eles estão em cima do telhado e a casa ela está sendo devorada pelo lixo. Porque aqui a gente consegue ver que são vários lixos e que esse lixo já está chegando no teto da casa. Então é muito lixo, né? E o que podemos entender com isso, com essa imagem? Que o ser humano, a gente está produzindo lixo e nós não estamos descartando esse lixo no lugar correto. Então, o que está acontecendo? O lixo foi acumulando de uma forma tão intensa que agora, como a imagem mostra, o casal não tem para onde ir. Como que ele vai sair dessa situação, né? Então aqui o Senhor ele dá uma opção que é necessário mudar sim, mas os nossos hábitos. A gente já não pode continuar mais com os hábitos antigos de produzir lixo e não descartar no lugar correto, porque nós mesmos vamos ser prejudicados com essa ação, não é? Então, essa imagem nos mostra que precisamos mudar os nossos hábitos urgentemente, tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta. Questão A. O que os impede de se deslocarem? Então, olhem certinho a imagem e respondam. O que impede esse casal de sair de onde eles estão? A questão B. Como você acha que eles foram parar nessa situação? O porquê que eles estão nessa situação? Em cima do telhado, rodeado de lixos. Por que eles foram parar nessa situação? Aí vocês vão responder nesse espaço deixado no roteiro, tá bom? E a última pergunta da atividade número 12 de ciências. Você acha que isso pode acontecer com qualquer pessoa? Então, reflitam. A situação que esse casal se encontra. Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Isso pode acontecer com a gente? Aí vocês vão refletir diante de tudo que a gente leu, do texto lido, dessa imagem. Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Então, aí vocês vão responder também no espaço deixado no roteiro, tá bom? Então, bons estudos para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos chamem nos grupos do WhatsApp, ok? Um beijo e até a próxima!